uma terapia revolucionária que pode neutralizar as suas emoções negativas muito mais rápido do que você imagina. Jorge, o que é terapia da linha do tempo? É uma terapia que busca encontrar a causa raiz, nós chamamos de causa raiz, a causa raiz de um problema. Usando uma linha imaginária que nós chamamos de linha do tempo, que é uma linha que seria assim uma espécie de grande pau de cabide, onde você teria penduradas as memórias, né, do passado e do futuro, a terapia busca encontrar ao longo desta linha aquele evento que é a raiz do problema de uma pessoa. E essa raiz é o primeiríssimo de todos os eventos que como que abriu um espaço, abriu a porta, estabeleceu um palco para que o problema no futuro viesse a acontecer. Todos nós temos um monte de coisas negativas nesse cabide, não é? É. Como é que é? Quem procura essa terapia? Usualmente as pessoas vêm com uma queixa. Eu tenho um problema de relacionamento, ou eu tenho uma fobia, um medo, não consigo entrar num avião, ou eu estou tendo dificuldade de trabalho, alguma coisa de ruim está acontecendo na minha vida. Então, a partir dessa queixa, nós vamos buscar o que está na origem, que não é necessariamente um trauma. Nós não vamos atrás de trauma, nós vamos àquilo que aconteceu antes do trauma. Mas aí você vai na tua memória, o terapeuta ajuda você a acessar a sua memória? É pela memória, mas não é uma memória consciente. Se você chega lá para mim e diz, Jorge, eu quero eliminar as minhas tristezas, tá? E diz, eu me lembro quando foi a primeira vez, isso que você se lembra não é a causa raiz. Porque a causa raiz é muito pequenininha, em geral é um fato muito pequeno, emocionalmente muito simples, mas é significativo porque é a primeira vez que a tristeza entrou na sua vida. A primeira. Antes dela você não sabia o que era a tristeza. Como é que você vai na minha memória antes disso, se eu não me lembro mais de fato nenhum? Como é que você vai chegar nessa causa raiz? Aí entra um elemento fundamental do processo terapêutico, que é a confiança nos processos inconscientes. E essa primeira vez que, quando for neutralizada, dissipada, compreendida, aceita, vai fazer com que todas as demais tristezas desapareçam da sua vida. Mas qual o método que você usa para eu ter essa memória? Porque eu posso achar que eu posso inventar. Eu sou muito criativa, eu invento logo uma memória. Ok, mas você vai estar num estado relaxado, tá, para deixar que a própria mente traga essa informação. Em geral, essas memórias muito antigas, a gente não tem nem como provar que de fato aconteceram, né? Hoje se sabe que os processos inconscientes criam memórias, inventam memórias. O que nos importa é chegar a esse momento, esse evento que é o primeiro deles. Se ele ocorreu ou não, não é importante, porque o inconsciente lida como se aquilo fosse verdade e utiliza essa memória, entre aspas, construída ou inventada, para ajudar a pessoa a resolver suas questões. Aqui, fazendo um parênteses, as pessoas têm memórias desconfortáveis porque elas, durante aquela experiência, não tiraram ou um aprendizado a respeito do que estava acontecendo, ou uma compreensão do fato, ou simplesmente não aceitaram o que estava acontecendo. Então, eu convido a pessoa a aceitar, ou compreender, entender, aprender com a experiência. Ela pode fazer isso conscientemente ou não, também não é importante. E depois a deixar a emoção ir embora. Não é uma terapia de conversa, é uma terapia de processo. Então, por exemplo, se eu chego para fazer uma terapia com você, uma terapia da linha do tempo, e venho com um problema específico, numa sessão eu posso resolver? Em geral, eu utilizo uma ou duas sessões para levantar a questão da pessoa e ensinar algo a respeito da terapia da linha do tempo para apressar o processo. Por exemplo, eu uma vez atendi em Porto Alegre, há bastante tempo atrás, um senhor que me procurou por causa da quantidade de raiva. Qualquer coisinha que saía dos planos dele, ele tinha ataques homéricos de raiva. Tá? Foram 2 horas de trabalho. Ele mudou. Absolutamente ele mudou. Eu, 2 anos depois, encontrei com a esposa dele num outro seminário lá em Porto Alegre. Aí eles, olha, eu vim aqui trazer um agradecimento muito especial da nossa empregada. Porque ela sofria horrores na mão dele. Nunca mais ele teve um ataque de raiva. De onde veio essa terapia? A linha do tempo é um conceito que já vem desde Aristóteles, é uma coisa muito antiga. E por volta dos anos 80, início dos anos 80, foi retomado, né, pelo pessoal da programação neurolinguística. E uma das grandes vantagens da terapia da linha do tempo é o fato dela ser muito rápida. Uma limpeza dessa de uma tristeza, de uma emoção, na média são 10 minutos. Então a gente vai direto no ponto, né? E numa sessão típica de 1 hora você pode tirar 3, 4 emoções dessas desconfortáveis da vida da pessoa. Deve resolver depressão, problemas de depressão, né? Isso muda a vida das pessoas de uma maneira fantástica e muito rapidamente.
de uma maneira, com resultados muito palpáveis. A pessoa sai e está vendo no dia seguinte, sentindo que a reação é outra. Muito obrigada e parabéns pela sua terapia. Me deu vontade de fazer. É uma experiência boa. Obrigado a você também. Legal.